Bem, queridos, vamos lá. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Eita, irmãos, esse ano temos muitos desafios, né? Graças a Deus. Queremos louvar a Deus porque, apesar dessas situações tão complexas que muitas igrejas estão passando, graças a Deus o Senhor nos tem dado aqui crescimento, né? Louvamos a Deus por isso, fortalecimento. Eu quero agradecer a você que está envolvido nos grupos de crescimento e discipulado. Nós iniciaremos agora a expansão dos grupos de crescimento a partir de março, evangelizando. Esse ano, queridos, nosso tema, embora não desenvolvido já a partir do início agora do ano, o nosso tema para este ano é enviados pelo Espírito, amados. A minha intenção após encerrar essa exposição de Romanos é começar uma exposição em Atos dos Apóstolos. E nós temos alguns desafios de evangelização que já estamos começando, né, irmãos? Já estamos começando a ter frutos disso. Pessoas se convertendo através desse trabalho de evangelização que começamos a fazer, o trabalho dos grupos de crescimento. E eu tenho certeza que o Senhor acrescentará muitos àqueles que Ele quer salvar a nós este ano. Amém? Estamos animados. Bom, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 8. Eu expus semana passada o verso 28, mas como esse verso eu já havia explicado para você, ele é um pivô desse texto que segue adiante. Eu quero que você abra aí ainda no verso 28, e nós estaremos lendo os versos 28 a 30. Embora eu vá me deter hoje mais especialmente em uma sentença aqui, tá bom? A partir daqui, nós começamos uma fase muito importante do texto de Romanos. Já vou explicar para você, quero orar primeiro, né? E eu gostaria que você hoje tivesse redobrado a atenção. Hoje, inclusive, eu até pedi para... Hoje eu não vou expor slides aí, porque eu gostaria que você tivesse com toda a sua atenção aqui, especialmente na exposição da palavra, e tivesse alerta. E como eu disse semana passada, nós vamos facultar, depois das bênçãos apostólicas, se alguém tiver alguma dúvida aí, rodar o microfone para a gente tirar dúvida, tá bom? Porque eu sei que é um assunto, a gente começa a tratar de um assunto capcioso a partir de hoje aqui, um assunto que muitas vezes é tido como difícil de entender, e muitos pastores, inclusive, ignoram pregar esse tipo de assunto, né? Vou falar sobre isso já já, tá bom? Mas antes de tudo, curve a sua cabeça. Ore por si, para que o Espírito Santo de Deus lhe abra o entendimento. Ore por mim, para que o Espírito Santo de Deus me use neste momento. Amém? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que está aqui diante de nós. E eu te peço, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre mim. Vem sobre o teu povo, pelo teu Espírito, através da tua palavra, e permita que esses mistérios que o Senhor nos fez revelados possam fazer-nos chegar onde o Senhor quer que cheguemos, possam nos fazer crescer naquilo que o Senhor quer que cresçamos, e possam nos fazer nos assegurar daquilo que Cristo fez por nós, como nunca antes fizemos. Que hoje o Senhor ponha uma rocha sólida sobre os pés dos teus servos, para que se alegrem exclusivamente em Ti, pelo que Cristo fez, para a glória de Deus Pai. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Predestinados, aqueles que Deus escolheu. Este é o nosso assunto hoje. E eu sei que este é um assunto de difícil exposição, porque nós já temos, dentro de nossa cultura ocidental, muitas barreiras para entender esse tipo de conteúdo. E aí nós temos na história da igreja, algumas formas como a igreja tem lidado com isso, como os pastores têm lidado com isso. Já ao tempo de Calvino, Calvino dizia que era um assunto muito negligenciado, muito mal tratado com a igreja. E é o que nós temos visto ao longo da história da igreja. Inclusive, muitos pastores negligenciam a exposição de tais conteúdos por achar, talvez, que a igreja não esteja apta a ouvir esse tipo de conteúdo. E eu diria que isso é, no mínimo, arbitrário, porque se o Senhor Deus revelou esse tipo de conteúdo na sua palavra, isso não pode ser algo que nós devamos deixar de lado. Embora, talvez, sim,
seja algo de difícil absorção. Eu sei que se é a primeira vez que você ouve falar sobre predestinação ou eleição, talvez isso vá lhe trazer um nó na garganta. Eu confesso que fiquei com esse nó há algum tempo, meditando nas Escrituras, mas que, à medida que nós vamos nos aproximando da Escritura, tanto mais se torna glorioso aquilo que Deus revela, e tanto mais nós entendemos a importância disso para nós, queridos. Para nós, na nossa jornada de fé. Então, deixa eu fazer algumas considerações prévias. A primeira delas é a seguinte: não nos facilita a nossa cosmovisão, nosso modo de entender o mundo, nossa realidade ocidental, para que nós ouçamos esse tipo de conteúdo aqui. Por quê, irmãos? Nós somos de um mundo ocidental, super humanista, enfatizamos as capacidades humanas, as potências humanas, os direitos humanos, aquilo que os homens podem fazer e realizar. Não é isso que o humanismo fez conosco? O humanismo nos colocou nos píncaros da glória. Quem é que manda nesse mundo? Somos nós. Então, nós super enfatizamos essa dimensão da atuação do homem e diminuímos ao máximo possível a compreensão da atuação de Deus. Nós, por exemplo, temos uma dificuldade com a ideia de governo soberano de Deus, o reino de Deus. Por quê? Nós vivemos numa sociedade democrática, num Estado de Direito, onde nós elegemos os nossos governantes e elegemos eles segundo os seus atributos e qualidades. Para nós é normal que as pessoas sejam elevadas ou as pessoas sejam abatidas pelo seu desempenho. Nós achamos isso a coisa mais justa do mundo. Não é verdade? É até difícil pensar numa coisa fora disso. Fora do desempenho. Nós sempre pensamos na realidade da vida à luz do desempenho. E por isso é difícil falar de predestinação, eleição. Como assim? Deus elege aqueles a quem Ele quer salvar. Deus predestina antes de mesmo ter havido a própria existência do indivíduo na eternidade para salvá-lo. Para nós é difícil entender isso à luz da nossa cosmovisão, à luz da nossa filosofia, o modo como nós entendemos o mundo. Certo, queridos? Ok. Até por isso, vamos devagarzinho, tá? Eu vou estocar o conteúdo aqui devagarzinho. Se você sentir a pressão aí, mexe os ombros, tá bom? O apóstolo Paulo trata desse assunto aqui, não só aqui. Este é um assunto tão importante que ele vai se ocupar desse assunto no final do capítulo 8, no capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 de Romanos. Então a gente vai ter muito o que ouvir sobre isso, muitas coisas que vão mexer conosco e que vão nos deixar boquiabertos diante da glória de Deus. Amém? Ok? E uma coisa importante de falar sobre esse assunto é o contexto no qual Paulo está desenvolvendo esse assunto, tá? E esse é o correto contexto para tratar desse assunto. Qual é o contexto no qual Paulo está desenvolvendo esse assunto? Lembre-se aquilo que eu disse para você. Aqui no capítulo 8, Paulo já havia falado, meus amados irmãos, da nossa condição de perdição no capítulo 3. Até o capítulo 3, verso de número 20. Nós estávamos completamente perdidos. Não existia nenhum homem justo, um sequer, um só que buscasse a Deus. Todos nós havíamos nos desviado e nos extraviado, mas Deus, pelo seu poderoso braço, trouxe salvação, Ele sozinho, aos homens. Nós vimos como isso nos trouxe para perto de Deus, nos ligou a Ele, como Deus começou a operar em nós regeneração e santificação por essa grandiosa salvação. E aqui no capítulo 8, lembre-se daquilo que eu disse para você, Paulo está querendo que nós experimentemos o triunfo da fé. Certo, irmãos? O triunfo da fé. O que é o triunfo da fé, pastor? Entre os puritanos faziam uma distinção, os puritanos ingleses, da batalha da fé e do triunfo da fé. A batalha da fé é aquela experiência de fé onde nós lutamos até crer em Cristo, onde temos dificuldade de fazer um movimento em direção em Cristo, até que Deus rompe essa nossa resistência e nós cremos. Mas existe uma outra etapa da nossa fé, que é o triunfo da fé, queridos. O que é o triunfo da fé?
é quando nós nos asseguramos de maneira plena, absoluta, inamovível, inabalável daquilo que Deus fez por nós e nunca mais nós tememos perder aquilo que o Senhor realizou em nós. É isso que Paulo está fazendo aqui desde o início do capítulo 8, quando ele disse que agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí nós expusemos desde o verso 1 até aqui, verso de número 28. Paulo então vem nos mostrando a importância de nós entendermos o que Deus realizou de modo pleno para nos salvar e nos dando informações que nos asseguram para que nós tenhamos uma certeza, uma convicção da nossa salvação. E Paulo não poderia deixar de falar no final deste capítulo, especialmente da eleição, da predestinação. Essas são doutrinas, meus amados irmãos, que fazem-nos conhecer e descobrir coisas extraordinárias sobre o que Deus fez na nossa salvação e que nos dão granito para nós pisarmos sobre, a fim de que tenhamos sólido chão para fincar os nossos pés. Certo, irmãos? Então Paulo não está especulando quem são os eleitos, quem não são os eleitos. Não é desse jeito que esse assunto é tratado na Escritura. Quem são os eleitos? Deus sabe. O Senhor nunca nos deu revelação desse assunto para que nós especulemos sobre quem é ou quem não é eleito. Este assunto nos foi dado para que aqueles que estão em Cristo Jesus estejam mais firmes do que nunca. E é o que eu espero que você experimente através da exposição desses textos que seguiremos. Que você se sinta mais firme do que nunca. Certo? Paulo, ele, embora não especule, ele acha importante tratar desse assunto, porque a palavra de Deus nos ordena que nós confirmemos a nossa eleição. 1 Pedro capítulo 1, verso 10, o apóstolo Pedro diz que nós devemos confirmar a nossa eleição, ou seja, nós devemos buscar uma experimentação a ponto de nós reconhecermos que fomos eleitos ou predestinados. Meu irmão, se você ainda não reconheceu isso, que essa mensagem, essa noite, possa abrir o seu coração para que você em Deus experimente este reconhecimento. Amém, queridos? Portanto, essa doutrina traz extraordinárias bênçãos para nós, não nos dirigindo a especular sobre os outros, mas para que olhemos para nós mesmos. Ok? Certo? Amém? Deu para entender esse panorama introdutório? Então, à luz disso, vamos ler esse texto. À luz da predestinação, aqueles a quem Deus escolheu, leiamos esse texto e então eu seguirei expondo ele passo a passo. O texto sagrado nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto aqueles que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Ok, queridos. Bem, preste atenção. Comecemos pelo verso 28. Eu disse para você que ele era um pivô. Eu expus a parte de que trata sobre o governo de Deus, sobre o sofrimento do justo na semana passada. Hoje eu quero enfatizar esta última palavra do verso de número 28, quando Paulo diz que Deus nos chamou segundo o seu quê, queridos? Seu propósito. A palavra propósito designa plano, designa projeto. A palavra propósito fala de algo que Deus define de antemão. Em toda a literatura paulina, quando esta palavra é utilizada, geralmente Paulo está falando das coisas que Deus determinou na eternidade. E é disso que Paulo começa falando no verso 28.
que Deus nos chamou, e você lembra daquilo que tratamos semana passada, o chamado eficaz, quando Deus rompe a nossa surdez e nos traz a vida. Deus nos chamou segundo o seu propósito. Deus tem desígnios, planos, projetos e propósitos de salvar, queridos. É isso que nos diz esse verso de número 28. Percebemos então que Paulo começa a introduzir um assunto no qual ele vai nos levar para questões que estão para além apenas de nossa experiência de chamamento. A nossa experiência de chamamento se dá aqui e agora. É quando em algum momento da nossa existência o Evangelho vem a nós poderosamente e nós reconhecemos quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Mas Paulo diz que Deus faz esse chamado segundo um propósito que Deus estabeleceu de antemão. E na literatura paulina, geralmente esse propósito é algo que acontece em tempos eternos, na eternidade. Paulo então começa a nos falar sobre coisas que aconteceram muito antes que nós existíssemos. Muito antes que nós tivéssemos o primeiro dente. Muito antes que nós sequer fôssemos concebidos no ventre da nossa mãe. Nós só estávamos concebidos nos pensamentos de Deus e Deus já tinha planos para nós, queridos. Deus pensa no seu povo desde a eternidade. No verso seguinte, verso de número 30, o apóstolo Paulo diz: os que de antemão conheceu, aqueles que ele conheceu. E aqui eu posso dizer para você que talvez o leitor leigo, tenha dificuldade de entender esse texto. Porque a gente olha conhecer tem a ver com receber uma informação a respeito de alguém, né? Parece que Deus recebeu de antemão uma informação a respeito de nós. Mas eu confesso que são poucas as Bíblias em português que nos ajudam com a tradução desse texto. Embora eu não goste da nova tradução da linguagem de hoje, ela é a melhor tradução em português. Ela diz, aqueles que Deus escolheu de antemão. Aí você fala, puxa pastor, mas o que tem a ver o escolher com o conhecer? Conhecer é o mesmo que escolher? É exatamente isso. Você fala, mas em que língua que isso é conhecer é o mesmo que escolher, pastor? Em hebraico, irmãos. Tá bom? Você conhece hebraico? Não. Pois bem, na mentalidade de Paulo, Paulo está escrevendo em grego, mas Paulo, obviamente, como alguém que pensava segundo a escritura hebraica, ele quando escreve esta palavra aqui, conhecer, ele a está escrevendo no sentido de escolher. Aqueles que Deus escolheu de antemão. Isso aqui é o que a gente chama, na interpretação do texto bíblico, do texto hebraico, do texto grego, perdão, de hebraísmo. O que é isso, pastor? Que negócio é esse? Por que você está falando disso? Depois você vai entender por que eu estou falando disso, tá bom? Desliga não, certo? Presta atenção, beleza? Ok? Presta atenção. Depois você vai entender por que eu estou falando disso. Olhe bem, por exemplo, imagine alguém que fala inglês, tá? Certo? Qual é o verbo em inglês para procurar? Alguém sabe? O mais comum, search é um. O mais comum é look for. I'm looking for a book. Eu estou procurando por um livro. Look for, mas look você sabe que é o quê? É o quê? Look, to look. Olhar. Não fica estranho se a gente fosse traduzir literalmente, eu estou procurando por um livro, eu estou olhando para livro. Você entenderia que o inglês, imagine um americano, certo? Que veio ao Brasil, está aprendendo português, já fala português há algum tempo, mas obviamente a gente acaba carregando alguma coisa da nossa língua original quando a gente vai falar no outro idioma, não faz isso? A gente faz isso demais, é muito engraçado. Especialmente quando você está no outro país, você vai tentar falar com um cara lá, aí você fala uma coisa, você pensa que falou certo, e aí o cara responde uma outra coisa, você fala, caramba, mas o que eu falei errado aqui? Aí você percebe, eu pensei e eu falei segundo a minha mentalidade em português, e não segundo um modo de pensar em inglês, por exemplo, falando do inglês. Então imagine um americano vindo ao Brasil e batendo papo com você e dizendo assim, olha, eu estou olhando para o livro. Aí você fala, uai, mas você não está com o livro na sua mão olhando para o livro? Mas é porque ele está traduzindo literalmente o verbo procurar do inglês. Deu para entender mais ou menos? Deu para entender?
É o que Paulo está fazendo aqui. Em hebraico, o verbo iadar, que é conhecer, ele às vezes assume a ideia de eleger ou escolher, especialmente na linguagem de Deus com o seu povo. Deus muitas vezes dirige-se ao seu povo e diz ao seu povo que o conheceu, no sentido de que o escolheu. Na aliança, Deus separou o seu povo e o trouxe para si. Quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia em Amós 3:2. Observe Amós 3:2. Se você tiver uma tradução literal, esse texto vai dizer: vocês são a única família que eu conheci. Se você tiver uma tradução um pouco menos literal, vai ser a única família que eu escolhi. Não é o que está aí na sua Bíblia? De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Certo? Não está conhecer aí na sua Bíblia? Amós 3:2. Em algumas traduções está escolhi. A tradução mais literal é conheci. Mas você percebe que o conheci aqui não cabe? Imagina Deus dizendo para o seu povo: vocês são a única família da terra que eu conheci. Quer dizer que Deus não conheceu mais ninguém na terra? Sim ou não, irmãos? É claro que Deus conhecia no sentido de saber que existiam, de saber da vida, da existência, de saber quem eram. Mas no sentido de escolher, Deus escolheu somente a descendência de Israel, ou seja, a palavra conhecer aqui está no sentido de escolhi. Percebe isso aí? Dá para perceber? É nesse mesmo sentido que Paulo está usando conhecer, ou conhecer de antemão, aqui em Romanos capítulo 8, verso de número 30. Então, quando Paulo começa dizendo, aqueles que Deus conheceu de antemão, o que Paulo está dizendo? Alguém com a mentalidade hebraica falando em grego? Aqueles que Deus escolheu. Aqueles que Deus escolheu de antemão. Estão comigo? Estamos juntos? Ok? Certo. Sigamos. Estes que Deus escolheu de antemão, conheceu de um modo relacional, conheceu conforme a aliança que Deus fez com o seu povo, conheceu trazendo-lhe para perto, ou seja, escolheu, a estes também predestinou. Não é o que diz o verso de número 30, queridos? Porquanto os que de antemão conheceu ou escolheu, também os predestinou para serem a imagem do seu Filho. Preste bastante atenção. Predestinar significa que Deus de antemão definiu o destino desses que Ele escolheu. Deus escolheu alguns, Deus não escolheu todos. Deus escolheu alguns, e estes que Deus escolheu, de antemão Ele definiu o destino. E qual é o destino desses, queridos? Está escrito aqui: predestinou para que fossem conforme a imagem do seu Filho. Estão comigo? E o que significa ser conforme a imagem de Jesus? Significa duas coisas. Significa que Ele nos escolheu para sermos santificados, para irmos nos tornando a imagem de Jesus. E significa que Ele nos escolheu para sermos glorificados, para de forma definitiva, no cumprimento último da nossa salvação, sermos transformados à imagem de Cristo. Entende? Deus escolheu de antemão, e a esses que Ele escolheu, Ele determinou que eles vão se tornar conforme Cristo, sendo santificados à imagem de Cristo, e por fim, sendo glorificados conforme a própria glória de Cristo Jesus. Queridos, essa predestinação, aquilo que Deus determinou de antemão, ora, se é para a nossa santificação, se é para a nossa glorificação, você se lembra que a glorificação é a última etapa da nossa salvação? Ou seja, para que Deus predestinou? Para salvação. É isso que esse texto está dizendo. Deus de antemão escolheu, e Deus determinou antecipadamente que aqueles que Ele escolheu
serão o quê, queridos? Serão salvos. O apóstolo Paulo nos diz que, quando nós olhamos para a ordem da nossa salvação, e você deve se lembrar, porque eu tenho falado disso algumas vezes, a nossa salvação não é um ato só, a nossa salvação são diversos atos de Deus que compõem o todo da nossa salvação, e a predestinação, queridos, é a etapa inicial da nossa salvação. Se você lembra da Ordo Salutis, ou a ordem da salvação, que já há muito lhes tenho dito, eu espero que pelo menos um de vocês já tenha memorizado, né? A Ordo Salutis inicia-se com a nossa predestinação ou eleição. Depois da nossa predestinação ou eleição, vem a redenção que Cristo realiza na cruz. Depois da redenção, nós vimos semana passada o que vem? O chamado. Deus nos chama de modo eficaz. Depois do chamado eficaz, a nossa regeneração, nova vida, novo nascimento. Nós vimos isso no capítulo 6 de Romanos. Depois do novo nascimento, a santificação, vimos no capítulo 6 e 7 de Romanos. Em seguida, a santificação, temos a adoção, a justificação e, por fim, a perseverança dos santos e a glorificação. Ainda não tratamos da perseverança dos santos, mas é assunto ainda aqui no finalzinho do capítulo 8. E, por fim, a glorificação. E a predestinação, queridos, é a etapa inicial da nossa salvação. Onde se iniciou a nossa salvação? Na eternidade, queridos, dos pensamentos de Deus, quando Deus sonhava conosco. E uma coisa linda que há nesse texto, queridos, é que a predestinação é um elo de uma corrente inquebrantável da nossa salvação. Eu vou repetir. A eleição é um elo de uma corrente inquebrantável da nossa salvação. Observe o que o apóstolo Paulo diz no verso de número 30. Ele diz assim: aos que predestinou, alguns destes ele chamou. É isso? É isso que está aí? Ou ele predestinou alguns e chamou a outros. É isso que está aí? É isso que está aí, meu irmão? Leia com bastante atenção. Aos que predestinou, a estes também chamou. Ele chamou e depois ele justificou outros e esqueceu esses que ele chamou? Não. Aos que predestinou, a estes chamou. E aos que chamou, ele fez o quê? Justificou. E a última sentença, a última frase, a última palavra de Paulo é: e aos que justificou, glorificou. Aí você me pergunta: pastor, mas como assim glorificou? Porque a glorificação não é a última etapa da nossa salvação? Não acontecerá apenas quando Cristo vier, e nós que estivermos vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e os que estiverem mortos não irão depois de nós, porque na verdade ao mesmo tempo, ao soar da trombeta, aqueles que estarão mortos em Cristo ressuscitarão e terão um novo corpo. Isso será a nossa glorificação. Como então Paulo diz, já glorificou? Isso é uma figura de linguagem grega que se usa quando se quer falar de algo futuro, mas que se tem uma segurança inabalável sobre isso. Paulo está dizendo: queridos, se Deus predestinou, você já está glorificado. Você olha e fala: como assim, já glorificado? Eu aqui, nessa condição em que eu estou, será que eu vou chegar lá? Paulo diz o quê? Você vai chegar lá. Porque se Deus predestinou, não tem erro. Ele predestina, ele chama. Ele chama, ele justifica. Ele justifica, então ele glorifica. Queridos, é lindo isso. A predestinação não é vista como algo descolado. A predestinação não é vista como algo que pode ser desmontado, desfeito, desacreditado. Não, queridos. A predestinação, aquilo que Deus iniciou na eternidade, aquilo que Deus quer, Ele faz. Ele realiza. Ele traz à existência. A salvação que começa na predestinação, ela vai culminar inevitavelmente
na nossa glorificação. Aqueles a quem Deus predestinou, que Deus chamou, que Deus justificou, inevitavelmente ele será glorificado, queridos. Entende isso? Percebe isso? Que coisa gloriosa que Paulo nos diz aqui. Aqui, queridos, nesse texto, embora Paulo use reiteradamente a palavra predestinação, ela é tratada como sinônimo de eleição. Na verdade, essas duas palavras são intercambiáveis por Paulo em toda a sua literatura. Ora ele usa a palavra predestinação, ora ele usa a palavra eleição. Claro que há uma pequena distinção aqui, mas no vocabulário de Paulo isso não faz diferença. Preste atenção. Ele diz: aqueles que de antemão conheceu, a estes também predestinou para que fosse conforme a imagem do seu filho, primogênito dentre os irmãos. E aos que predestinou, a estes chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. E observe o verso de número 33. No verso 33, o apóstolo Paulo nos diz assim: quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus ou contra os escolhidos de Deus? Ou seja, predestinado e eleito ou escolhido são a mesma coisa. Paulo intercambia a palavra aqui dentro desse mesmo bloco para falar da mesma condição. Que condição, queridos? A eleição fala da salvação previamente estabelecida por Deus para alguns. E a palavra eleição enfatiza o ato soberano de Deus ao escolher. Certo? Deus escolhe de modo soberano, Ele elege, Ele predestina, Ele determina aqueles a quem Ele vai chamar, aqueles a quem Ele vai justificar e aqueles a quem Ele vai glorificar. E fica aqui o chamamento para você, se você ainda não entendeu o que é ser justificado. Eu preguei um sermão apenas sobre este assunto, está aqui na nossa playlist, vai estar aqui em cima depois, tá bom? Clica aqui. Clica aqui, vai estar aqui em cima, depois você clica no card, ok? E você acompanha esse sermão sobre justificação. A justificação é uma das coisas mais lindas, queridos, da Sagrada Escritura. É Deus nos dando uma sentença de absolvição diante do juízo final. Já dava para prever que se Deus fez isso, certamente, tudo o mais já está realizado. Ok, queridos? Preste atenção. Quando nós falamos de Deus eleger ou predestinar, nós estamos falando que Deus escolhe, Deus predestina, diferente do modo como nós elegemos aqueles que nós julgamos aptos. Quando nós escolhemos, quando nós elegemos, nós escolhemos e nós elegemos baseados no outro. É assim ou não é? Não é o que nós achamos justo? Não é o que nós achamos certo? Não é o que nós achamos direito? Quando nós vamos, por exemplo, escolher um candidato a presidente da República, um candidato a presidente do presbitério, um candidato a vereador, o que nós fazemos? Nós consideramos a história, nós consideramos o desenvolvimento, a performance, olhamos para a ética do indivíduo e então nós damos nosso voto, nós elegemos, né? Mas como é uma democracia, a gente não tem o poder de eleger soberanamente, né? Nenhum de nós tem. Mas a eleição de Deus, queridos, é distinta. Porque a eleição de Deus não está baseada na performance ou na aptidão de ninguém. Porque nós já vimos, inclusive, o apóstolo Paulo tratando aqui, desde o capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, retomando esse assunto no capítulo 7, especialmente de Romanos, de que não existe ninguém apto em si mesmo para o reino de Deus, queridos. Nem um homem tem condições de estar apto segundo a Sagrada Escritura. Deus, olhando para os homens, não encontrou um que fosse digno de, pela sua justiça, passar no crivo da sua lei e ser encontrado apto à salvação. Ninguém, nenhum. Não houve nenhum. Por isso,
Vemos na Escritura que Deus elege soberanamente, de acordo, deixa eu te dizer, preste atenção, abra o seu ouvido, exclusivamente segundo a sua vontade. Deus, quando elege, não olha se é bonito, se é feio, se foi bom, se foi mal, o que fez, o que deixou de fazer. Deus, quando elege apenas, exclusivamente, segundo o desígnio da sua vontade. Abra sua Bíblia comigo. Em Efésios, capítulo 1, verso de número 11. Nós vimos no verso de número 28 do capítulo 8, que Deus nos chamou segundo nossas aptidões. Foi isso que está escrito no verso 28? Segundo nossas capacidades. Segundo aqueles que são menos pecadores. Segundo os que são mais religiosos e quem sabe tem mais fé. Não, queridos, Deus nos chamou segundo o seu propósito, o seu desígnio, o seu plano. E observe o que diz Efésios capítulo 1, verso 11, que corrobora isso que Paulo disse em 8:28 de Romanos. A palavra de Deus nos diz assim: nele, digo, no qual também fomos feitos herança em Jesus, predestinados, segundo o que, queridos? O propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, queridos. Deus é livre para escolher segundo o conselho da sua própria vontade. O propósito está estabelecido de acordo ao conselho ou conforme ao conselho de sua própria vontade. Paulo está dizendo nesse texto aqui, especialmente, que Deus predestina, livre, soberana, augusta, perfeita e integralmente, conforme seu próprio conselho. Deus ouve a quem quando Ele vai eleger? A si mesmo. Ele ouve sua sabedoria. Ele ouve os seus desígnios, seus propósitos, seu querer, a sua vontade, queridos. Olha o que diz ainda o verso de número 12. Olha o que diz Romanos, capítulo de número 9, versos 11, 12 e 13. Esse texto é importantíssimo, porque Paulo falou ali no capítulo de número 1 de Efésios de um modo teórico, e aqui no capítulo de número 9 de Romanos, Paulo nos mostra como na prática Deus realiza isso. Como Deus já fez isso e demonstrou isso na história do seu povo. Romanos capítulo 9, versos 11 a 13, o apóstolo Paulo diz assim, falando então aqui de Jacó e Esaú, ele diz: porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Dentre Jacó e Esaú, Deus escolhe Jacó. Que deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando a gente lê a história de Jacó e de Esaú, Jacó não é nem de perto o melhor dos dois, viu, irmãos? Não é. Jacó não é nem de perto. Se fosse pelas nossas medidas, se fosse pela nossa mediocridade em julgar o que é certo, o que é reto, o que é justo e o que é bom, nós diríamos, não, que merece Esaú, cara. Ele é o primogênito, né? Ele não é trapaceiro. Ele foi honesto com seu pai, nunca mentiu para o seu pai. Jacó, meus irmãos, Jacó, Jacó não tinha chance, nenhuma. Comparado a Esaú, nenhuma. Mas aqui o texto sagrado me diz que Deus escolheu, segundo o propósito da eleição, antes de que alguém houvesse feito bem ou mal, para que ficasse claro que Deus elegeu de acordo com o seu próprio conselho, queridos. Sua vontade, seu desígnio, seu propósito. Em Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8, o Senhor Deus se dirige ao seu povo e diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu,
porque a vossa multidão era maior do que de outros povos, porque vocês eram menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. A história de Deus com o seu povo é uma história de eleição. Desde o início do povo de Deus, até nos dias em que, por exemplo, o apóstolo Pedro estava pregando, e a palavra de Deus me diz que Deus abriu o entendimento de alguns homens para que eles entendessem. Não de todos, de alguns. A história da atuação de Deus na salvação dos homens é uma história que evidencia esta eleição de Deus. Quando, por exemplo, os apóstolos decidem ficar em Jerusalém por um tempo, neste momento em que eles estão em Jerusalém, alguns são os preteridos, outros são alcançados. Quando os discípulos se decidem a descer a algumas cidades são alcançadas, outras não são alcançadas. Quando o apóstolo Paulo se determina a ir a um determinado lugar, vemos no texto da Sagrada Escritura em Atos, a palavra de Deus dizendo que o Espírito de Deus fez com que ele saísse dessa direção e fosse a outra. Deus está dirigindo os propósitos do chamamento do seu povo, segundo a eleição que ele mesmo estabeleceu. A Escritura fala muito sobre isso. Este é um sol que não pode ser tapado pelas nossas mãos. Esta eleição soberana de Deus, essa predestinação que Deus faz independentemente de quem Ele escolhe, mas baseado apenas na sua própria escolha, nós chamamos isso de eleição incondicional. Deu para entender? Deus elege independentemente das condições de quem Ele está elegendo. Deus não está se baseando nas condições de que Ele está elegendo, queridos. Porque nós vimos, segundo a Sagrada Escritura, que ninguém atende às condições que Deus requer. Certo? Por isso, essa eleição é o que nós chamamos de eleição incondicional, ou eleição soberana. Isso está em perfeita harmonia com o caráter de Deus revelado na Escritura. Olha o que diz, abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo de número 14, verso 24. E em Isaías capítulo de número 46, versos 9 e 10. Por favor, abre esses textos. Ouça esses textos. A palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo de número 14, verso 24. O Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Percebe, queridos, que a história não é um encadeamento de causas cegas sobre causas cegas, que Deus vem remediando. Deus intervém para fazer um curativo. Deus intervém para dar um jeito naquilo que foi quebrado, e que ele estava meio desatento e quebrou sem querer. Não, queridos, o texto diz que, como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. E para que não reste dúvida de que Deus, o Senhor, é soberano, e talvez a gente não tenha entendido até hoje o que quer dizer ser soberano, né? A gente quer que Deus seja soberano sobre tudo, mas sobre aqueles a quem Ele vai salvar? Não, Senhor, isso não, já é demais. Será que o Senhor não pode abrir um pouco espaço aqui e deixar a gente decidir conforme a nossa vontade? Pois bem, olha o que diz Isaías 46, versos 9 a 10. O texto sagrado diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio
e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isto é um Deus soberano, irmãos. Um Deus que cumpre os desígnios dos seus decretos, que estabelece os seus planos e que faz com que cada um dos seus pensamentos se cumpra de forma perfeita. Sim, você já deve ter ouvido sobre esse texto alguma interpretação que tente tirar a soberania de Deus e entregá-la ao homem, certo? E é o modo pelo qual nós temos ouvido de maneira mais comum, especialmente no nosso país, a pregação a respeito do Evangelho. Tem se apresentado um Evangelho onde Deus não é soberano, não é Deus quem predestina, não é Deus quem elege, não é Deus quem escolhe. A palavra última não é de Deus sobre a salvação. Temos ouvido uma pregação do Evangelho que coloca a palavra última da salvação nos lábios do homem. A palavra que está escrita em Jonas, capítulo 2, verso 9, a salvação vem do Senhor. Isso é bobeira. Deus só providencia os meios, a salvação vem de nós escolhemos. Nós escolhemos quando queremos ser salvos e nós escolhemos se nós já não queremos mais continuar salvos. Por exemplo, neste texto, no capítulo 8, verso de número 28 de Romanos, verso de número 29, perdão, há uma corrente de interpretação, e aí você vai entender por que eu me estendi no hebraico aqui, que diz assim, isso aqui que está dizendo, aqueles que de antemão ele conheceu, ele depois predestinou, não quer dizer que Deus apenas conheceu, quer dizer que Deus conheceu, viu que essas pessoas teriam fé salvífica, e por isso Deus predestinou. Você já ouviu isso em algum lugar? Você já deve ter ouvido isso. Aí eu pergunto, que raios de significado arrumaram para essa palavra que não tem em nenhum lugar de língua grega desse mundo, e nenhuma literatura antiga? Deus conheceu aqueles que ele viu que teria fé. Primeira coisa importante, esse verbo na boca de Paulo só aparece 2 vezes. Em Romanos aqui 8, 29 e em Romanos 11, 2. Se você olhar Romanos 11, 2, encaixa direitinho lá. Deus escolheu. Certo? Deus escolheu. Não há razão para que se interpretar. Quer dizer que Deus olhou para o futuro. Deus viu de antemão. E Deus ficou olhando, deixa eu ver como é que vai ser lá no futuro. Será que essas pessoas vão crer? Aquele cara creu. Bom, já que ele crê, eu vou predestinar ele. Agora, preste atenção. Quem é que está estabelecendo o futuro? Quem está determinando o futuro? Ora, se Deus está precisando olhar para que alguém faça alguma coisa, para que Deus então depois possa tomar uma decisão sobre isso, não fica uma coisa meio incoerente aqui não, esse negócio? Então Deus não está predestinando nada, uai. O cara, ele mesmo se predestinou, porque ele que definiu o que ele queria. Entendeu? Então Deus não predestinou, se a interpretação fosse essa, que não é. Já expliquei para vocês aqui que segundo essa compreensão da palavra, na língua original, esse é o entendimento. Além disso, esses que advogam que essa predestinação, ou melhor, este pré-conhecimento então, seria que Deus viu na frente que o cara ia ter fé, eles mesmos argumentam que você pode perder a sua salvação. Ora, me explica aqui. Se Paulo está construindo toda essa ideia, exatamente para mostrar que aqueles que ele predestinou, serão o quê? Glorificados. E que, como é possível razoavelmente entender à luz desse texto, mesmo que você entenda errado esse conheceu de antemão, que pode se perder a salvação.
Este é o assunto de Paulo em todo o capítulo 8, a segurança, a estabilidade, a perseverança dos santos, a garantia, o decreto de Deus. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem aquelas coisas que eu de vir, nem a morte, nem a vida, qualquer coisa que haja em cima nos céus ou embaixo da terra, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo diz essa beleza desse texto, baseado nisso aqui. Aqueles que ele predestinou, ele glorificará. Então, como pode haver uma construção que diga, não, Deus conheceu de antemão? Olha a insanidade disso. Deus conheceu de antemão porque Deus viu que o cara ia crer. E aí, como Deus viu que o cara ia crer, Deus então predestinou. Mas essa predestinação de Deus não está muito certa, porque o cara depois pode descrer. Caramba, como Deus tem dificuldade de salvar. Deus é muito fraco para salvar, se Deus for assim. E Ele deixou as coisas na mão de nós, que somos palha, pó e cinza, estamos todos perdidos. Ninguém se salvaria fosse assim. Entende? Então, esta interpretação que enfia um conceito aqui para essa palavra, que não existe em lugar nenhum, essa interpretação que não entende que esse conhecer de antemão é escolher, e que não liga especialmente a ênfase da construção toda. Se Deus predestinou, queridos, este será glorificado. Isto é o que chamam de eleição condicional. Ó, eu te elejo, hein, mas presta atenção, porque eu posso te deseleger. Eu te elejo e te deselejo. Eu te predestino e te despredestino. Que destino é esse, irmãos? Que destino é esse? Que pode haver predestinação e despredestinação. É até difícil falar isso, né? Fala comigo, despredestinação, despredestinação, despredestinação. Piada, né? Isso não se sustenta à luz da Sagrada Escritura. Mas é o que nós temos ouvido há muito tempo. É o que a gente ouve recorrentemente. Mas, segundo nós já temos visto aqui desse púlpito, inclusive, a própria fé, queridos, ninguém pode crer se Deus Pai não permitir. Nós só cremos porque Deus nos deu condição de crermos. Capítulo 10 do Evangelho de João, por favor, leia quando você chegar em casa. O Senhor Jesus diz que aqueles que não creem é porque o Pai não enviou, porque não são ovelhas do Pai, porque aqueles que Deus enviou, estes creem. De onde vem o crer? Vem de Deus para nós, queridos e amados irmãos. Essa eleição chamada condicional é tudo menos eleição. É tudo menos predestinação. É qualquer coisa que nós temos visto ao longo de toda a história da igreja. Eu não sei se você sabe, mas essa confusão iniciou-se desde o século V. Agostinho brigando com Pelágio, dizendo, cara, não existe esse negócio de livre-arbítrio. Martinho Lutero, depois dessa confusão entre Agostinho e Pelágio, Martinho Lutero vai escrever um livro chamado O Arbítrio Escravo, mostrando que nenhum homem pode chegar à salvação por suas próprias capacidades e potências naturais, que fora a eleição de Deus não é possível a salvação. Martinho Lutero. Tem gente que pensa que eleição é assunto de Calvino, das Institutas de Calvino, que tem um volume de aproximadamente em português 1.500 páginas. Sabe quantas páginas ele usa para falar de predestinação? 75. O maior capítulo de Calvino nas suas Institutas, a sua maior obra, é sobre oração. E tem gente que nem sabe que a maior obra de oração, o maior volume do texto de Calvino é sobre oração. Quem mais falou contundentemente sobre esse assunto entre os reformadores ali no início da reforma foi exatamente Martinho Lutero. E tem gente que não sabe que Martinho Lutero era alguém que, segundo o Evangelho, compreendia essa dimensão da eleição, da predestinação divina, da incapacidade humana de chegar-se à salvação por si mesmo. Esta ideia é contra o Evangelho. Ela é contra os princípios que o próprio Senhor Jesus define na Sagrada Escritura. Eu sei que talvez seja difícil engolir isso de primeira mão. Eu tive dificuldade também.
Eu me recordo, eu acho que até já citei desse púlpito, lendo uma vez um texto de John Piper. John Piper é um pastor batista reformado norte-americano que amo muito, um extraordinário professor e um extraordinário pregador. Ele disse, uma certa feita, num livro que não me recordo qual, já li tantos livros de John Piper que nem me recordo mais, mas me recordo que um trecho de um dos seus livros, ele disse que quando no seminário estava sendo confrontado por essa ideia da eleição, da soberania de Deus na salvação, da incapacidade humana de achegar-se à salvação por si mesmo, ele chegou para o professor dele, pegou uma caneta, não tenho caneta aqui, e fez assim diante do professor dele: I drop it, eu que estou jogando isso no chão, não é Deus que está jogando isso no chão, sou eu mesmo. Para dizer, né? Sou eu que decido isso. Felizmente, a palavra de Deus vem e rompe as nossas culturas, nossos conceitos. A palavra de Deus vai confrontar-nos em muitos aspectos. E aqui, hoje, ela nos diz que Deus é soberano para eleger aqueles que Ele quer salvar. Amém, queridos? Preste atenção. É claro que é possível que os homens deixem a Deus, tá? Não estou dizendo que isso não é possível. Na verdade, é exatamente isso que todos os homens fazem naturalmente. O que é impossível ao homem é buscar a Deus, queridos. A não ser que Deus comece uma grandiosa obra que se inicia no coração daquele que estava completamente perdido. O que nós vimos até aqui no texto de Romanos, queridos, a salvação vem apenas do Senhor. Nós não queríamos salvação. Nós estávamos perdidos, nós nos afastávamos de Deus, nós queríamos rebeldia contra Deus. Pergunte para Paulo se ele queria salvação. Ele queria matar os cristãos. Pergunte para Paulo onde estava o seu livre-arbítrio, quando Deus vem e desmonta aquele homem de cima a baixo, queridos. Onde estava o livre-arbítrio de Paulo? Onde estava o livre-arbítrio de Paulo? Pois bem, o que nós vemos que o natural do homem de fato é deixar a Deus. E há muitas pessoas que se achegam também à igreja, muitas vezes, e que não tiveram um novo nascimento, uma regeneração, uma transformação, uma mudança por dentro. E obviamente que essas pessoas se afastarão. O apóstolo João já vai dizer-nos há muito tempo que eles saíram do nosso meio porque não eram nossos. Certo? Mas o que nós vemos no Evangelho, Deus elege, e aqueles que Deus elege, meus amados irmãos, como o Senhor Deus havia dito a respeito de Paulo: este é para mim um vaso escolhido de antemão. O que Deus faz com aqueles que Ele elege? Ele chama. O Evangelho vem a nós contundente e poderosamente, nos abre o entendimento, porque antes nós achávamos o Evangelho tolice, nós achávamos o Evangelho burrice, nós achávamos que seguir a Deus era coisa de homens fracos, mas aquilo que nós achávamos fraqueza se torna para nós poder de Deus, e Deus nos justifica, nos redime, nos regenera, nos santifica. E aqui no capítulo 8 de Romanos, sabe o que ele está dizendo para nós? Assegure-se disso. Se Deus o elegeu, é para que você, meu amado irmão, entenda que aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Entende isso? Qual é a finalidade última de Paulo estar tratando desse assunto aqui? É para que você que está com o coração vacilante, cocheando, pensando: será que eu vou, Senhor? Será que eu não vou, Senhor? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Eu tenho medo de perder a minha salvação. Parece uma boneca de cristal, né? Que a gente está carregando e que depende da nossa competência manter essa boneca de cristal assegurada para que ela não se quebre. O que o Senhor está nos mostrando aqui, queridos? Meu irmão, aquele que começou a boa obra em você, Ele é poderoso para completá-la. Certo? Você é fraco? Sim. Você é frágil? Sim. Se dependesse de você, meu amado irmão, você e eu já estaríamos 3 dias adentro no inferno. Mas graças a Deus por Cristo Jesus,
que a nossa salvação não apenas se iniciou em Deus, ela continuará sendo realizada em Deus e ela concluir-se-á em Deus. Leiamos à luz disso novamente esse trecho, verso 28 a 30. Preste atenção. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado por Deus porque Deus tem um plano. E diferente do que ouvimos, que esse plano Deus pode rasgar, jogar fora, Deus não muda seus planos. Ele é um Deus que cumpre os seus decretos e os seus desígnios. E ele continua dizendo: por quantos que de antemão conheceu, ou seja, aqueles que ele elegeu ou separou, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, a você, meu amado irmão, que um dia foi eleito por Deus, escolhido por Deus, Ele predestinou você antes da eternidade. O livro de Apocalipse fala-nos daqueles cujo nome estava escrito no livro que foi escrito antes da fundação do mundo, queridos. Nosso nome está escrito num livro cuja redação foi dada antes da fundação do mundo. Estes, queridos, que Ele predestinou, Ele chamou. Você alguma vez ouviu o chamado de Deus? Aquele chamado que nos corta de cima a baixo, aquele chamado que desnuda a nossa alma, que nos revela a nossa condição de pecadores, que nos traz a confissão de Jesus Cristo como Senhor. Quando nós depomos todas as nossas armas e a nossa rebeldia, sabe por que você foi chamado? Porque você foi predestinado de antemão, meu irmão. Se você foi chamado, você foi predestinado de antemão. E se você quer saber se você foi chamado, ouça o sermão passado, tá bom? Está na descrição aqui em cima, ok? Clica aí, beleza? Aqueles que Ele chamou, queridos, o que Ele fez depois? Justificou, sentenciou-nos a salvação eterna. E por fim Ele glorificou. Certo, queridos? Ok? Quero fazer apenas algumas considerações finais aqui. Preste atenção. Pastor, e como fica a responsabilidade humana, já que Deus é soberano na salvação? Nós que somos reformados, alguns chamam de calvinistas, eu não gosto desse nome especificamente, não tem problema também que me chama de calvinistas, porque na verdade, desse sentido, Martinho Lutero era um calvinista, tá? Ok? Nós que somos reformados, queridos, como nós lidamos com essa questão? Segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus não nega a responsabilidade humana. E a palavra de Deus não nega a soberania divina. Aí alguém pergunta: bom, pastor, isso é difícil de resolver logicamente. É verdade. Meu papel não é ser filósofo aqui nesse púlpito. Meu papel é expor a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem coisas que são difíceis da gente conciliar. Essa não é a única questão difícil de a gente conciliar. Uma das questões difíceis de conciliar, por exemplo, é como o Senhor Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem. Pode isso? Pode isso, irmãos? Dá para conciliar isso aqui na mente? Nessa mentezinha pequenina que a gente tem, não dá. Como Deus é três e Deus é um. Pode isso? É difícil dar resposta para isso. A gente até dá resposta, segundo a palavra de Deus. Mas logicamente, eu confesso, é difícil conciliar. Você sabe como é que Paulo lida com isso? Paulo não tenta fazer um arranjo lógico, irmãos. Tá bom? E é isso que nós reformados fazemos. Nós não tentamos fazer um arranjamento lógico. Eu sou fiel à exposição da Bíblia. Não necessariamente tente fazer arranjos lógicos da Bíblia, óbvio. Embora a Bíblia tenha bastante logicidade, tá? Não estou dizendo que a Bíblia não tenha logicidade. Mas há questões nas Escrituras, meus irmãos,
que a nossa mente caída, pequena, nesse estado, ainda é incompreensível. E a palavra de Deus nos diz no livro de Deuteronômio que as coisas reveladas são para nós, as coisas ocultas são para Deus. Martinho Lutero vai dizer que Deus é Deus porque Ele é o Deus escondido, o Deus cuja grandeza e sabedoria nós não conseguimos escrutar. E Paulo termina exatamente o capítulo 11, depois de ter falado extensivamente sobre eleição, dizendo: sabe de uma coisa? Eu não sei explicar isso direito não. Talvez tenha ficado alguma coisa confusa aí. Mas eu quero terminar dizendo uma coisa: quão inescrutáveis são os caminhos de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Paulo termina em louvor, porque ele olha para Deus e diz: Deus, eu sei que o Senhor é Deus. Mesmo que eu não consiga conciliar aqui momentaneamente a responsabilidade humana e a soberania divina na salvação, eu sei que Deus faz isso soberanamente. E sim, Deus será justo também quando responsabilizar os homens. É o que Paulo diz. Certo, irmãos? Dá para entender? Nós, queridos, deixa eu dizer para vocês. A minha especialização, além de em pregação, é interpretação bíblica. Sou mestre em interpretação bíblica. Línguas originais, texto original. A gente olha às vezes para algumas teologias e fala: cara, essa teologia é elaborada só conforme um padrão de entendimento. Isso não tem nada de Bíblia. E é mais ou menos assim que vemos essa construção da salvação, que diz que o homem decide, o homem é quem delibera. Se o homem deliberar que está, está. Se o homem deliberar que não está, não está. Não há isso na Escritura. A última palavra sobre a salvação é de Deus. Certo, irmãos? Certo? Mas a Escritura também diz: a todos que vierem a mim, a nenhum lançarei fora. Certo? Pastor, e eu que quero crer? Meu irmão, se você quer crer, é porque você está sendo chamado. Deus não rejeita nenhum que quer crer. Porque se você quer crer, é exatamente porque Deus já está fazendo algo em você para que você creia. E alguém pode dizer para mim: pastor, não tenho certeza se eu sou eleito, pastor. Deixa eu tranquilizar o seu coração. A boa notícia é que, apesar da dúvida, isso não quer dizer que você não seja eleito, tá? Aquilo que eu disse para você, o cristão, até ele chegar ao triunfo da fé, até ele chegar a compreender tudo que Deus realizou por ele, então ele está firme. Leva um processo. Eu me recordo na minha jornada de fé, no meu primeiro ano e meio, até o segundo ano, até eu estudar Romanos. Ah, irmãos, coisa gloriosa na minha vida foi estudar Romanos. Até eu estudar Romanos, minha oração aflita era: Senhor, por favor, eu sou tão frágil, Senhor, não me deixa me perder. Para onde eu vou se o Senhor me largar? O que vai ser de mim se o Senhor não continuar comigo? Há tantos que se perdem, Senhor, não me deixa me perder. Até que eu ouvi essa palavra, queridos, em Romanos. Meus irmãos, que alegria, que fortaleza, que robustez, queridos. Que coisa gloriosa. Ainda que você não tenha convicção, não quer dizer que você não seja eleito ainda. Certo, irmão? Deu para entender isso? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você se arrependeu e creu, se você confessou a Jesus como Senhor, você é salvo. A palavra de Deus não diz: quando você crer na doutrina da eleição. Não. Você compreender a eleição é para que você seja fortalecido na sua fé. A palavra de Deus diz, e nós vamos ver isso em Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares: Jesus é o meu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Entende? Então você não precisa crer na eleição. Embora, eu vou te dar uma má notícia. Você perde a oportunidade de se deleitar, de se assegurar, de estar firme nessa revelação, quando você ainda não compreendeu ou não lhe desceu ao coração a eleição. Lembra que eu disse para vocês?
O que Paulo está propondo aqui no capítulo 8, meus irmãos, fiquem firmes. Mesmo diante da morte, fiquem firmes, porque Deus elegeu, porque Deus chamou, porque Deus justificou e porque Deus glorificou vocês. Quando você entende isso, é como se, imagine, eu gosto dessa imagem, essa imagem utilizada por Tim Keller, no livro Igreja Centrada. Imagine a seguinte situação: duas pessoas que estão tomando um avião, certo? E aí, um desses caras morre de medo de avião. O outro conhece bem o piloto, sabe aqueles caras que conhecem a aeronave? Eu tenho uns colegas de trabalho que os caras conhecem tipo de aeronave, sabe de quanto tempo a aeronave tem manutenção, sabe qual a estatística de dano daquela aeronave ao longo da sua história de vida e tal, enfim. Sabe aquele cara que conhece de tudo? Quando o cara desse pega um voo doméstico, por exemplo, o cara vai tranquilão, ele dorme, entendeu? Mas o cara que tem medo de avião, queridos, ele vai apavorado. No final das contas, o que vai acontecer? Os dois vão chegar no mesmo lugar. Aquele que estava apavorado teve uma viagem muito mais difícil. Aquele que estava tranquilo já estava pensando nas coisas que ia experimentar lá. Entendeu? Quando você entende a eleição, você vive uma vida cristã em alegria. Não é à toa que o apóstolo Pedro vai dizer: confirme a vossa vocação e a vossa eleição. Para quê, queridos? Para nós não perdermos a oportunidade de nos deleitarmos em Deus. E quando a gente entende, a gente vai entender mais coisas, queridos, da eleição. Não acabou aqui não, tá bom? Quando a gente entende mais a eleição, a gente só pode terminar como Paulo, queridos, em louvor. Como nós nos reconhecemos pequenos e indignos. Tem gente que pensa que a doutrina da eleição faz o crente soberbo. De modo nenhum. Nós não fomos eleitos por mérito nenhum em nós. Não havia nada em nós pelo que Deus pudesse olhar-nos e achar-nos agradáveis. Por que Deus nos escolheu? Não faço ideia. Eu não mereço nada. Você não merece nada. O que nos resta então? Nos resta louvor e adoração. Amém? Coloque-se em pé. Minha oração nessa noite, meu amado irmão, é que você olhe para aquilo que Deus faz na sua salvação. E para que você se assegure disso. Para que você fique firme nisso. Para que você não se desvie disso. Para que você celebre isso. Para que você adore a Deus por isso. E que isso seja canto nos seus lábios. Curve sua cabeça. Senhor Deus, há mistérios ocultos a nós. E há mistérios que o Senhor mesmo quis revelar a nós. E isso está revelado aqui na Tua palavra. Embora reconheçamos que para nós é muito difícil, num primeiro momento, aceitarmos isso. Mas o Senhor é Deus e nós somos homens. E nós vemos através da Tua palavra a inegável verdade de que o Senhor é um Deus soberano. Soberano inclusive sobre a salvação dos homens. Nós ainda veremos muitos mistérios sendo revelados a nós nesse texto sagrado, e que isso possa redundar em glória, louvor e adoração do Teu nome, e que os Teus servos, Senhor, possam se sentir seguros, porque se o Senhor predestinou, o Senhor chamou, justificou e já glorificou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Despede os Teus servos nessa segurança. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Aplaudam o Senhor, amado.